Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Hoje, no Sagrado Evangelho, Jesus nos faz uma exortação sobre o seguimento. E primeiramente ele vai dizer: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, de sua mãe, de sua mulher, de seus filhos, de seus irmãos e irmãs, até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Veja que Jesus Cristo ele nos chama a uma renúncia total. Aqui ele fala desses vínculos familiares, ou seja, esses vínculos que podem nos trazer algum privilégio, que nos podem trazer seguranças, que nos podem trazer, muitas vezes, esses apegos excessivos por pessoas que são importantes na nossa vida, mas não podem ser colocadas no lugar de Deus. Por isso que aqui Jesus ele fala que implicitamente, ele está dizendo que para segui-lo, é necessário, cada vez mais, exercitar a prática do amor a Deus, ou seja, colocar Deus em primeiro lugar em sua vida, colocar o próprio Cristo em primeiro lugar na sua vida, colocá-lo à frente, porque esse segmento é onde nós colocamos Jesus à nossa frente e nós vamos cada vez mais imitando o seu exemplo, imitando a sua vida. Por isso que a forma mais perfeita de colocar Jesus à frente é através da meditação da palavra, porque a palavra é o próprio Cristo. E quando nós colocamos Jesus Cristo à nossa frente, quando nós dedicamos cada dia na meditação do Sagrado Evangelho, da vida do próprio Cristo, nós vamos nos abrindo a essa renúncia das coisas materiais e passageiras, dos bens relacionais, para que nós possamos verdadeiramente ter essa experiência de amar a Deus sobre todas as coisas e colocar Deus sempre na frente de todas as coisas em nossa vida. Porque quando nós colocamos Deus na frente, todas as outras coisas tomam o seu próprio lugar. Depois, Jesus Cristo no Sagrado Evangelho, ele vai contar duas pequenas parábolas. A primeira, ele dá o exemplo da torre, do homem que deve construir uma torre. E ele vai dizer: com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. Aqui nós vemos uma imagem daquilo que é a nossa vida espiritual.
o edifício espiritual que deve ser construído em nós. Esse edifício espiritual, ele é necessário para que a gente possa ter uma vida madura, para que nós possamos ter uma vida equilibrada. E esse exemplo que Jesus Cristo dá da torre é um exemplo que na antiguidade muitos padres da igreja vão usar. E na verdade, esse exemplo onde nós precisamos aprender a construir essa torre, esse edifício espiritual, porque a torre, ela é símbolo da vigilância, é símbolo daquele que está à espera de alguém. Por isso que, para que nós possamos construir esse edifício espiritual, essa torre de vigilância, é necessário que a gente calcule os gastos. E aqui, calcular os gastos significa tomar consciência daquilo que é necessário para a nossa maturidade espiritual. Primeiramente, nós precisamos das virtudes teologais, porque são as virtudes teologais que fundamentam esse edifício, a nossa fé em Cristo, a esperança no reino dos céus e a caridade, a correspondência do amor a Deus e ao próximo. Depois, nós precisamos das virtudes humanas, que nós chamamos virtudes cardeais, a virtude da justiça e da prudência, que na nossa capacidade racional vai nos tornando capazes de equilibrar as nossas escolhas, de viver uma liberdade com uma verdadeira responsabilidade. Depois, nós temos a fortaleza, que deve motivar a nossa vontade para permanecer nos bons propósitos, para fazer aquilo que é justo, aquilo que está de acordo com a verdade. E depois, a temperança no nosso corpo, para que nós possamos ter uma vida austera, uma vida simples, uma vida de virtudes equilibrada, sem deixar-se mover por paixões, por vícios, por desordens concupiscentes. Por isso que, para que nós possamos construir uma torre, nós precisamos calcular aquilo que nós precisamos para que possamos edificar essa torre. E são essas 7 virtudes, as 3 teologais e as 4 cardeais, que elas vão nos auxiliando e vão gerando outras virtudes e vão nos abrindo a graça divina. Depois, Jesus ele conta uma outra parábola, falando sobre o homem que sai para guerrear e, sabendo que o exército do inimigo é maior do que o seu, ele vai reconhecendo que não pode vencê-lo. Antes daquele exército chegar próximo de si, ele envia mensageiros para ali fazer um tratado de paz. Assim deve ser também a nossa vida. Porque se nós sabemos que a nossa vida é uma luta, é uma grande guerra contra os espíritos malignos, nós não podemos fazer aliança com o espírito maligno. Aqui, Jesus Cristo ele nos chama a atenção, porque se nós vamos sair para guerrear, nós precisamos entender quais são as armas que nós precisamos usar para essa guerra. Por isso que nós precisamos entender que temos algumas armas essenciais. A primeira arma é a palavra de Deus. E quanto mais a gente entende, quanto mais a gente aprofunda no conhecimento da palavra de Deus, ela se torna uma arma contra as tentações, contra o inimigo da salvação. Depois, a segunda arma é os sacramentos que nos auxiliam a permanecer no caminho, que nos alimentam e vão cada vez mais nos conduzindo no caminho de maturidade. A terceira arma é o bom senso que nós precisamos ter diante da nossa vida para que nós possamos entender o que convém e o que não nos convém, para que nós possamos discernir as nossas companhias, possamos discernir os lugares que nós vamos frequentar.
São essas coisas que nós precisamos ter grande cuidado na nossa vida, para que nós possamos vencer a guerra e não ser como que abatidos pelo inimigo, e não precisar e não fazer aliança com o inimigo, porque quem se alia ao inimigo começa a praticar o que ele vive. E nós não podemos ser instrumentos do demônio, mas precisamos ser instrumentos da obra de salvação do próprio Deus. É assim que nós vamos crescendo nessa grande capacidade de seguir a Jesus Cristo verdadeiramente, e assim nós possamos cada vez mais corresponder ao chamado dele na nossa vida. Porque se nós queremos alcançar o céu, nós precisamos entender que existe uma condição necessária para isso, para alcançar a vida eterna e para seguir a Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.